Mais uma bola no ar a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. Buenas tardes, muchachos. Tudo sobre o futebol mineiro, a rodada do Campeonato Brasileiro. Sem perder tempo, já vamos emendar que o Atlético ficou apenas no empate contra o São Paulo na noite de ontem para mais de 50 mil torcedores. E aí não apresentou um bom futebol, né? Vai ter a rapaziada que vai meter um pano. Não é bem assim, papapá. Óbvio que o São Paulo marcou e tal, mas poxa. O São Paulo marcou bem, está bem estruturado em campo ali, mas convenhamos, né? Se pegar um expressinho de São Paulo ali, não conseguir vencer, mas tem gente que acha que está tudo normal, é isso aí, enfim. Ou então diz, não venceu porque o árbitro não deu pênalti. Vamos falar das polêmicas dos penais daqui a pouco, mas eu acho que precisa ter produzido um pouco mais. Deu o quê? 2 chutes ao gol do São Paulo, é muito pouco, em 90 e tantos, em quase 100 minutos de jogo, né? Mas enfim, fato é que uma grande festa, casa cheia e etc., mas aí eu acho que já deveríamos entrar, viu, Andrezão? Nas polêmicas dos penais. Por quê? Foi assunto agora no jogo aberto e tem que ser assunto aqui também. Jogo marcado pelas polêmicas, daqui a pouco vamos falar da coação, né? Diante das declarações do Hulk, de uma possível coação ocorrida. Primeiro lance, na sequência, foi pênalti do Miranda no Hulk? Foi pênalti do Miranda no Hulk? Aí, ó. Nós temos aí, o Hulk ganha a área, o Miranda vem, pra mim, o Miranda nem toca na bola. Tem uma câmera de trás que mostra que quando o Hulk entra na área, ele dá um tapa e o Miranda vem e dá um encontrão. E dentro da área, querido, é falta. Mas o que eu disse no jogo aberto agora, eu vou repetir aqui. Não adianta o Daronco ter braço grosso, mas ser fino no momento da decisão. E pra mim ele foi, escorando-se no VAR. Bom, eu fico na minha aqui e espero o VAR. Ou seja, uma arbitragem, pra mim, covarde, como foi covarde também, se conseguirem provar, e eu acredito que o Hulk não iria inventar essa história, né? Se houve essa declaração do Daronco, que é uma outra discussão, aí é coação, é muito séria se tiver acontecido. Thiago Valu, buenas tardes, muchacho, bem-vindo. Se lance aí, Valuzeira, você acha que foi pênalti ou não? Boa tarde para você, Everton. Boa tarde para todos. Para o telespectador, para mim, não foi pênalti. Para mim, o Miranda consegue, após o toque do Hulk, ele desvia, obviamente o Hulk é quem bate primeiro na bola, vem um desvio do Miranda e ele vem para jogar na bola. Acontece o choque, eu vi uma opinião de que era possível se evitar o contato entre o Miranda e o Hulk. Eu não entendo como agora as pessoas conseguiriam acionar um freio motor em pleno ar, sendo que o Hulk está se deslocando em muita velocidade e o zagueiro Miranda, para que possa interceptar a bola, tem que vir em velocidade também. O choque acontece, mas na minha opinião não há ação faltosa. Da mesma forma em que muitos destacam quando se há um desarme na bola e depois acontece um choque muito abrupto, não quer dizer que você ter atingido a bola em primeira mão não tenha acontecido a falta na segunda questão. Neste lance, repito, acho que o choque é proveniente de uma disputa dos dois por conta da ação do Miranda. O Hulk desvia sim a bola, mas eu consigo ver, e foi um lance que eu assisti em várias câmeras, enfim. Estou dando aqui a minha opinião, a gente já viu que é um lance que divide opiniões. Na minha opinião, o árbitro acertou no jogo de ontem. Já começou a divisão logo de cara, né? Não, mas já começou a divisão logo de cara. Não, já começou, porque eu, sinceramente, na própria resposta, o Valu se contradiz. Elton Novaes, boa tarde. Poxa vida, boa tarde para todo mundo, boa tarde para a turma aqui que está aqui hoje acompanhando o nosso trabalho aqui nessa resenha que vai ser quente, promete ser quente, porque o Valu já discordou de uma questão que está muito clara. Quando a gente vê em outras câmeras, se a gente pegar só essa câmera, ainda eu daria o pênalti. Quando a gente vê pela câmera de trás, pela câmera de frente também, é muito claro o pé do Hulk já puxando a bola para a esquerda para pegar e bater ao gol ou tentar cruzar para alguém dentro da área, mas foi pênalti, excesso de vontade do Miranda. Então esse excesso de vontade, eu segui muito essa orientação do meu mestre Márcio Rezende de Freitas, né, que sempre colocava pra gente que excesso de vontade também gera pênalti. Nesse caso aí, o excesso de vontade do Miranda provocou o pênalti no Hulk. É um absurdo não ser marcado, é um absurdo também o Daronco não ir ao VAR, sendo que era um lance de disputa dentro da área, um lance que poderia decretar a vitória ou não do Atlético. Então, e também com o passar do tempo já, né, já estava mais pro final da partida, o Daronco poderia sim
ter ido ao VAR para observar esse lance com mais clareza. E quando ele é observado, gente, é notório o pé do Hulk fazendo o movimento de colocar a bola para a esquerda para pegar e bater para o gol. A reclamação dos atletas também, essa veemência da reclamação dos atletas, eles estão lá vivendo isso todos os dias, eles sabem quando é uma questão faltosa e não. E os jogadores do São Paulo, é perceptível também dentro de campo que eles ficaram com o pé atrás no movimento do Miranda. Então, gente, por favor, esse lance do Hulk, esse aí não tem que gerar nem muita discussão, que eu tenho percebido hoje, né, em todos os noticiários, que esse aí é um ponto de carimbado pênalti que não foi marcado para o Atlético. Bom, então vamos lá. Eu quero ouvir o Thiago Fernandes agora, posicionamento do Thiago Fernandes, porque nós não temos a imagem, mas essa imagem está rodando aí. Ontem, durante a transmissão, o Rogério Correia pediu a imagem e aí ele disse, eu não sei quem estava comentando a arbitragem ontem no jogo, ele disse assim, bom, foi o último lance Sandro Meirahit. Nesse lance aí, você continua mantendo seu posicionamento, porque é um lance de uma câmera de trás, que mostra claramente quem toca a bola, com toda clareza mesmo, é o Hulk e há um encontrão. Se há um encontrão, e mesmo que o Miranda toque a bola, não existe nada na regra que diz que tocar a bola antes atenua o lance faltoso. Tem nada disso na regra. Aí é meio que desvirtuar o ponto da discussão. Ah, mas tocou na bola antes, não tocou depois e tal. Fato é que ele não toca na bola, mas ele atropela o jogador dentro da área. Se atropela é falta. Mas gostaria de saber a opinião sempre polêmica de Thiago Fernandes. Nós estamos tudo rouco hoje, hein, Thiago? Que coisa. Complicado. Buenas tardes, Thiagueira. Boa tarde, Everton. Boa tarde, meus amigos. Primeiro, Everton, se o Elton Novaes fosse árbitro de futebol, teríamos entre 4 e 5 pênaltis por jogo. Mas se acontecer, tem que dar mesmo. Teríamos entre 4 e 5 pênaltis por jogo. Encostou no jogador na grande área. Ele pode dividir a casinha aqui, pessoal. O pessoal pode dividir, a gente vai ficar discutindo. Não, pode dividir mesmo, Pode Gutão. discutir, porque os dois do lado aí, O Elton Novaes, qualquer coisa é pênalti. Tocou. Se isso aqui pro Elton Novaes virou pênalti. Não. Eu sou defensor. Ele dá pênalti. Ele pede pênalti. Ô, Thiago. Não vai fazer pênalti em mim, hein? Eu sou o cara que sou contra essa questão do slow. Que eu acho que o slow, ele faz tudo ser pênalti. Mas o que eu tô falando é que quando tem pênalti, ele tem que ser marcado. E aconteceram pênaltis na partida do Atlético. Pra você, foi o que me incomoda é que pra você, sempre, qualquer toque dentro da área é pênalti. Eu até acho que esse lance... Sempre por quê? Quando é que gerou essa discussão? Qual outro pênalti que eu peguei e marquei? Todos os lances que a gente viu aqui até hoje no programa... Mas foi agora o primeiro. Sempre pede pênalti. Pô, peraí. Não. Isso no programa de hoje, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Contra o Emelec, você pediu um pênalti que pra mim não foi pênalti. Não, o pênalti marcado. O pênalti marcado. Perde lá, ele considera pênalti. Então, ele disse que foi pênalti, eu disse que pra mim não foi pênalti naquele momento. Aquilo não é pênalti. Sim, por exemplo, vamos falar do jogo de ontem. Nesse jogo de ontem, por exemplo, esse pra mim é o único lance que eu ainda fico em dúvida. Ele poderia ser marcado pênalti, como poderia não ser marcado como aconteceu. Eu talvez desse o pênalti. Peraí. Você tá falando de qual lance? Do lance do Hulk. Esse que a gente tá discutindo. Hulk e Miranda, esse lance que nós estamos discutindo Então, agora. você daria o pênalti? Esse talvez eu desse o pênalti. Não, talvez não, Thiago. Você tá pipocando, Thiago? Eu teria que ver mais vezes ali. Que ver mais vezes? Você viu 200 vezes de ontem pra Eu não hoje? entendi porque você tá brigando comigo. Você foi falar um negócio que concordou comigo, aí você pegou e veio puxar uma outra história. Eu já tô pensando lá na frente. Tá pensando na frente. Você tá pensando no próximo, que Mas o próximo sobre é esse pênalti, se talvez eu desse, eu ainda não tenho plena convicção. Inicialmente eu vi o lance e falei, pênalti. Depois eu comecei a ver o lance por trás, justamente a câmera que vocês alegaram ter visto aqui, e aí eu parei, pensei, olhei e falei, olha, eu acho que aqui não foi tão pênalti não. Que isso, gente? Mas a Aí câmera vem que na mais câmera é por clara. trás. Essa é a câmera mais clara, cara. Então, justamente, entendendo. ela é tão mais clara pra mim que ela mostra que talvez não haja aquele pênalti naquele momento. Hoje o Thiago realmente... Não, é uma verdade. Hoje Nesse lance você se específico, superou hoje. nesse lance específico, eu não consigo cravar que foi pênalti. Eu não consigo ter a opinião do Valu de que não foi pênalti, nem a sua de que foi pênalti. Pra mim foi Acho pênalti, absolutamente claro. aceitável o Daronco não marcar esse pênalti. Claro. Mas aí entra outras discussões que nós vamos falar ao longo do programa, né? Parece que existe uma quizumba entre o Daronco e o Hulk, já coisa antiga e tal. Daqui a pouco vamos falar disso, porque o Hulk ontem disse palavras pesadas que de repente apontam para coação. Isso é muito grave. Daqui a pouco vamos falar disso.
dando sequência, hein, André? Ou a gente vai para um merchanzinho aqui e depois nós vamos para a sequência. Você que manda, André? Então, deixa eu contar uma história aqui para vocês, pessoal. E aí, daqui a pouco, nós vamos falar do lance e tal. Eu estou mostrando imagens aí aéreas da Rejuvenesce. Quando eu falo de Rejuvenesce, eu falo simplesmente da grande referência em transplante capilar no país hoje. Ela está no tobogã da Contorno. E eu vou convidar aqui meu irmão Francis para falar da Rejuvenesce, que está democratizando. Boa tarde. Como é que o nosso transplante capilar. Eu já ia falar cabelar. Nosso transplante capilar. Meu irmão Francis, diz uma coisa. Nós estamos aqui mostrando imagens dessa maravilha de clínica aqui. Exato. E vamos democratizar o transplante? Bora, é barba, é cabelo e é sobrancelha também. Exatamente. Ô Everton, é uma satisfação muito grande para você que está em casa vendo um sonho realizado. Um sonho para você que tem desejo em realizar um transplante capilar. Hoje, a clínica Rejuvenesce é uma potência, é uma referência em transplante capilar. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Isso tudo ao seu alcance, porque às vezes você olha uma imagem como essa, vê que você pode realizar o seu procedimento cirúrgico num bloco cirúrgico de primeiro mundo, como já dito anteriormente pelo Everton, e falar assim, poxa, isso não vai estar ao meu alcance. Lê do engano, vai, porque a Rejuvenesce democratizou o transplante capilar. 31958000 é o telefone da solução. Solução em quê? Em transplante capilar. Você pode fazer uma avaliação online ou uma avaliação presencial. Você vai enviar suas fotos para esse número, 31958000. Nossa equipe médica já vai avaliar o seu caso, vai retornar para o senhor dizendo quanto custa, como vai ser, forma de pagamento, e aí que o senhor vai se surpreender, o senhor ou a senhora. Por quê? Porque você vai ver que está mais próximo do que você imagina. E detalhe, não é só transplante capilar. Temos também medicina ortomolecular. Você está em baixa astral, depressão, quer um ânimo, quer um up. Pronto, a doutora Patrícia está lá, vai resolver a sua situação. Temos também blefaroplastia. Você vai resolver aquela questão do olho caindo, a visão cansadinha. Pois é, a Rejuvenesce é tudo isso e muito mais. Mas o resto eu vou te contar lá. 31958000. E só mais uma coisa, Everton, lembra que a gente fez a campanha das camisas? Sim. Pois é, tá aqui, ó. Tô colando. O nosso ganhador celeste do Cruzeiro, Luan Henrique Silva Martins. Parabéns, Luan. E o nosso ganhador do Atlético, Marco Antônio da Silva Xavier. Nossa equipe já vai entrar em contato com vocês. Parabéns, obrigado pela confiança. Um beijo para todos vocês. Ligue 31958000, realize o seu transplante capilar e entenda, porque a Rejuvenesce é líder em transplante capilar. Francis Arantes, 31958000. Obrigado, meu irmão. Fiquem com Deus. Pessoal, vamos para o rápido intervalo, lá e cá, na volta. Declarações fortes do Hulk e, na sequência, outros lances polêmicos também. Declarações fortes do Hulk sobre algo dito pelo Daronco, que soa muito pesado num processo de coação. Vamos falar disso daqui a pouco, mas é lá e cá, não saia daí. Já já tem mais os donos da bola. Até já. Olá, estamos chegando aqui para o nosso primeiro break do Donos da Bola de hoje. Lembrando que a nossa enquete está no ar. A gente quer saber se você acha se foi pênalti ou não a dividida entre Hulk e Miranda. Esse lance está dando o que falar e ainda vai pegar fogo, segundo bloco do Donos da Bola. Enquanto isso, eu vou trazendo o que vocês mandaram aqui pra gente. O Cláudio Veríssimo falou que sem meu pênalti eu não consigo. Não foi pênalti? Parem de chorar. Hulk tá daquele tamanho, vive se jogando. O artilheiro dos pênaltis está caindo mais que Neymar. Quem mais mandou aqui pra gente? Eu de Batista mandou que no lance do Hulk ninguém vai comentar que ele dobra os pés antes do toque da bola. É nítido que o Hulk se joga. Quem mais? O Alexandre falou que independente do pênalti ou não, o fato que deveria ser abordado é o Galo empatar em casa com o time semi-júnior do São Paulo. Conseguiu finalizar muito pouco para um time considerado um dos melhores do Brasil. A gente vai falar mais sobre esse lance, hein? O Oliver de Santa Luzia pediu para lembrar que os 3 lances são difíceis, mas o abraço no lindo do Igor Rabelo é muito pênalti. Andrezão, tem tempo para me colocar no estúdio lá? Tem um pessoal que mandou uma pergunta aqui. Então, tranquilão, vamos lá. Quem mais? O Renato perguntou aqui pra gente que isso que ocorreu entre Galo e São Paulo já é esperado.
é Galo contra CBF, o Rio e São Paulo e os comentaristas clubistas. Aí, pô, tem mais de 11 em campo aí nessa conta. Quem mais aqui mandou pra gente? Um amigão que não se identificou falou que o Leonardo Silva fez muito menos a Libertadores de 2013 e o juiz deu pênalti em Riascos. Enquanto isso eu vou trazendo mais coisas aqui que acabaram de mandar, tem gente mandando áudio. Qual que é o nome desse amigão aqui? O Ivan mandou pra gente que se os jogadores do Galo não souberem cobrar o pênalti no Hulk, principalmente o Nacho, ele colocou macho aqui, que foi rápido pra bater o escanteio. Opa, bora chamar lá? Alô, alô, HG? Vamos lá. Alô? Para game. HG, ó, mandaram pergunta pro Valu aqui no Band Zap já. Ricardo Goulart no Cruzeiro. Até onde isso é verdade, até onde isso é delírio? Até o dia 35 de fevereiro de 3003 é verdadeiro. Isso aí é um surto coletivo sem precedentes. O Andrezão pediu pra lembrar que ele rescindiu com o Santos aí. Tá livre no mercado, é só pagar o salário. É só pagar o salário. Só pagar o Só pagar salário. o salário. E Passar o tem chapéu, um pô. pequeno detalhe entre o salário e o jogador, né? Ver se ele se adequa dentro daquilo que o técnico do Cruzeiro deseja para os seus jogadores hoje. Pô, já tava numa preguiça danada no Santos, velho. Preguiça total. Não sei se o Goulart tem condição física para fazer dentro de campo o que o Pesolano exige dos Não faz. Eu tenho certeza que não. Desculpe falar, tenho certeza, mas eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Tem matérias falando que ele recebia, era $500 mil de salário mais bônus. Só que pela bola que ele vinha jogando em campo, eu tenho até medo de que O bônus é muro esse. tá baixo para a realidade financeira do Cruzeiro, então, né? André, Fala aí. olha o seu WhatsApp. Ih, tem coisa quente chegando aí pro segundo break, então galera pode ficar preparada. Muita gente continua mandando aqui no Band Zap a imagem. Chutinho aqui do Miranda. Nossa, velho, essa dividida é feia, né? São duas carretas. Vamos lá que o programa já tá voltando pro ar, hein? Muito bem, estamos de volta aqui com os donos da bola. Informei e agora a gente vai cumprir o que prometeu no bloco anterior. Depois do jogo, o Hulk disse que foi ameaçado pelo árbitro Daronco. Se liga aí nas declarações do atacante atleticano, veja. Não é porque eu sou um cara fisicamente forte que eu tenho que cair toda hora pra ser falta. Às vezes, velho, eu vou tentar ficar em pé, vou tentar jogar. Quando tava acabando o jogo, ele falou assim, cuidado que você vai falar lá fora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não é o último jogo que eu apito de vocês. Não é o último jogo que eu vou apitar seu. Ou seja, isso é uma ameaça ou não? Eu não sei, mas, Ian, Thiago, Alice e Zaya, pelos meus 4 filhos, foi a conversa que eu tive com ele ali. Eu falei, Daronco, o que eu achar eu vou falar, porque eu tenho personalidade, tenho minha consciência tranquila. Tudo que eu falo, eu assumo o que eu falo. Agora você tem que assumir, como você não assumiu de ver o VAR. 2 lances que você poderia ver o VAR, depois você decide se marca pênalti ou se não marca. Mas é muito fácil jogar a responsabilidade pro segundo, pro terceiro. Assume, velho. O árbitro também pode errar, entendeu? E ele chegou pra mim e falou assim, mas eu apitei 2 jogos seus, ano passado vocês foram campeão. Eu falei assim, mérito nosso. E a bênção de Deus que fez a gente ganhar. Agora, Daronco, eu não sei o que acontece contigo, velho. Você quer aparecer? Faz o teu trabalho bem feito e vai aparecer muito mais. Bom, isso é muito sério e muita gente desconsidera a seriedade disso, porque isso é coação. O árbitro está lá para apitar o jogo, ele não está lá para determinar o que o jogador deve ou não falar depois do jogo. E outra coisa, aí é atuar fora dos autos, né? Então, ele foi lá, segundo o Hulk falou pelos filhos dele. Eu, sinceramente, não acredito que o Hulk tenha inventado essa história. Agora, o Daronco sugerir ao jogador que tenha cuidado no que vai falar dentro de campo? Vocês entenderam a gravidade disso? Thiago Valu, por gentileza, isso é coação. Isso é muito grave. Gravíssimo, isso não existe. Acho que, pelo menos, de tudo que o Hulk falou ontem após a partida, sobre ele falar que tinha certeza que era penalidade, aí já é uma outra questão. Eu acho que o que ele disse de mais importante na entrevista coletiva ontem foi essa fala do Daronco. Muitos estão esperando um posicionamento do Daronco, que não vai acontecer. Aqui no Brasil, os árbitros, eles não se pronunciam. Então, até o Rodrigo Caetano se pronunciou. Realmente, quem tem que vir e se pronunciar a respeito é o Wilson Seneme, que é o presidente da Confederação Nacional de Arbitragem Brasileira. É muito sério. Agora, importante dizer também, não estou falando de forma alguma que o Hulk mentiu, mas temos que ouvir o outro lado também. No caso, repito, o Daronco, na minha opinião, não vai dar nenhum tipo de declaração. Vamos ver qual o posicionamento do Wilson Seneme, da arbitragem nacional, que na semana passada mesmo eu já havia falado aqui
em termos como que anda a arbitragem nacional. Este é um ponto muito sério, porque árbitro nenhum dá o entendimento de algo mais, né? Abre o precedente para outros tipos de pensamento que não os erros. Qual é a intenção? Eu acho que o que tem que ser questionado ao presidente da comissão de arbitragem é qual a intenção de um árbitro, ao término desta partida, virar para um atleta, seja qual for, no caso foi do Atlético, mas podia ter sido São Paulo, e dizer o seguinte: cuidado com o que você vai falar, porque eu ainda apitarei muitos jogos da equipe que você atua. Esse é o pior de tudo, né? A pior parte de tudo é quando ele pega e faz esse complemento, né? Eu ainda gravíssimo. Gravíssimo. Eu ainda vou apitar mais jogos da sua equipe. Poxa vida, caramba, velho, eu tô aqui pensando, cara, como o Daronco falou uma besteira dessa. Daronco falou, porque o Hulk já colocou a cara para bater, colocou a questão da família, colocou, eu falo em nome dos meus filhos, falou o nome de cada um dos filhos. Então, sim, o Daronco falou exatamente isso. E para quem acompanhou a partida pela TV, no caso, o Hulk se orientava procurando uma câmera para falar algo do Daronco. Ele falava, ele tá pegando no meu pé, ele tá pegando no meu pé. Em um lance até curioso, o Rafinha, adversário, chega no Hulk e fala, cara, para de falar, senão você vai ser expulso. Ou seja, o Rafinha também, com o caráter que ele tem, com a índole que ele tem, ele já tinha percebido que o certo naquela história toda ali era o Hulk. O Rafinha, adversário do Hulk naquele momento, ele já tinha percebido, Hulk, você tá certo, mas para de falar, porque senão você vai ser expulso. Gente, grave, muito grave. E o Daronco, se fosse machão, fortão como ele é, ele dava a cara para bater, era hoje. Ele não deixava passar, não. Ele, como homem fortão que ele passa, a imagem do juiz fortão, que dê a cara para bater hoje. O que acontece é que não dá para não trazer isso para discussão de uma forma mais ampla, porque a gravidade disso, ela é tremenda. Porque o que acontece, ele vai ser escalado em outros jogos. E aí ele produz uma pressão contra ele. Além da gravidade da declaração, o próprio Daronco produz uma pressão contra ele. Porque daqui a pouco, se ele apita um jogo do Atlético e dá algo discutível, vão falar que foi pela pressão, e se não dá, vão falar que é porque ele ameaçou lá e ele está simplesmente agindo diante da coação praticada. Isso é muito grave. Daqui a pouco, inclusive, o Rogério Ceni falou disso, mas deixa eu dar um recado aqui para vocês. Tem que ter recado. Sem merchan não tem amanhã. Então é o seguinte, está sofrendo para pagar prestações do seu carro, moto, van, caminhão. Você financia, aí nunca parou para fazer conta. Eu estou aqui dando a letra, dando o caminho. Tem que parar para fazer conta. Porque, de repente, você compra um carro, uma moto, uma van, um caminhão, dá a entrada, aí tem o valor da prestação vezes o número de prestações que você fez lá, e você nunca parou para fazer conta para ver se tem juros abusivos, porque às vezes você compra um carro e está pagando 2. Então, eu estou dando o caminho, que é o caminho da revisão no seu financiamento. A revisão, a consulta para saber se tem juros abusivos, ela é de graça. Você só precisa chamar no 25662701, que está aqui, e aí pede para fazer uma consulta. Diga que viu aqui no programa. A consulta é de graça para identificar se há ou não juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Se houver, você pode receber até 80% de volta do que pagou de forma indevida. Aí você pode reduzir o valor de prestação até quitar seu financiamento. Ah, Everton, é só para um contrato em vigência? Não, pode ser um contrato que você pagou lá atrás. Você financiou em 24, pagou 5, financiou em 36, pagou 12, não interessa. Se houve juros abusivos, aí você pode receber dinheiro de volta. E a revisão, a consulta é de graça, 2566-2701, 2566-2701. Agora, tome uma atitude, se você não tomar uma atitude, aí ninguém vai fazer por você. Chame agora e faça a revisão. Rogério Ceni teve uma outra leitura sobre essa confusão entre Hulk e Daronco. Vamos ouvir o posicionamento do técnico do São Paulo, que já teve muito problema com a arbitragem, mas é aquele detalhe, né? Quando a coação é contra o meu adversário, tá tudo bem para mim. Veja aí. Mesmo que ele tenha falado isso, não vejo pela maldade, e sim com maldade, não vejo com maldade, vejo como até uma autodefesa, porque há uma pressão muito grande dentro de campo. Acho que está havendo um preciosismo extremo do VAR. O VAR está, assim, eu acho que está chamando muitas situações. O lance que eles tentaram jogar um pênalti do Miranda é vergonhoso você ter a intervenção do VAR. O VAR tem atrapalhado. O cara lá da cabine está decidindo o campeonato. É o campeonato no mundo que deve ter mais pênalti. Todo jogo se quer inventar um pênalti. Chega nos últimos 5 minutos, só joga pelo VAR. Você não joga mais pelo jogo.
Rogério, o grande problema é que nós temos o hábito de, e aí é nós mesmos, hábito de mudar de opinião, né? De ser contra ou a favor de algo que acontece no jogo quando nos beneficia, não é isso? Vocês, treinadores, são assim. Hoje você disse que todo mundo está se escorando no VAR, que o VAR está apitando o jogo, mas se o VAR falha contra você ali na frente, vai acontecer, viu, Rogério? Mas contra nós, mas contra nós. Vocês estão entendendo? Então, a coação, Rogério, é algo gravíssimo e muito me espanta você que é um cara tão inteligente, tão dedicado ao trabalho e ao relacionamento, entender que é algo absolutamente, que é uma autodefesa do Daronco, coagir atleta. Isso é uma piada de mau gosto, isso é seríssimo. Assim como ano passado o Atlético jogou contra o São Paulo, teve um gol aqui no Mineirão, do Luciano, aí a arbitragem errou, parece até que foi um negócio de linha do VAR também, mal traçada, aliás, as mal traçadas. Foi 2020. Meu amor, né? 2020, né? E aí o Gaciba foi pra TV pra defender que houve um erro e papapá. Só que ninguém foi defender as mal traçadas linhas, meu amor, do jogo do Cruzeirituano. Agora ninguém da CBF vai aparecer para falar de uma coação da arbitragem. Então vocês escolhem o caminho que eu devo seguir para defender o clube A ou o clube B. Agora, o Rogério dizer que é autodefesa, isso é um escândalo, Thiago. Assim, não cabe ameaça no futebol. E não cabe ameaça de um árbitro contra um jogador. Cara, e agora? E os próximos jogos do Atlético com o Daronco no apito? Ele vai apitar mais jogos do Hulk no futebol brasileiro? É possível que isso aconteça? Olha, sinceramente, o CNM devia ver isso, deveria ler, tentar entender, apurar qual foi a situação que aconteceu dentro do gramado do Mineirão na noite de ontem e vetar o Anderson Daronco dos jogos em que estiver o Hulk jogando. Não é nem o Atlético, é o Hulk. É o Atlético. O Hulk pode sair do Atlético amanhã. Eu digo isso. Porque o Hulk pode sair do Atlético amanhã, depois, enfim. Então, qualquer jogo que tenha a presença do Hulk não poderia contar com o Anderson Daronco. É inadmissível. O que aconteceu ontem foi inadmissível. E é o que o Elton disse e você disse, Everton. Se o Hulk jura e fala em nome dos filhos, eu tenho quase certeza que o Hulk jamais mentiria citando os seus filhos. Eu tenho certeza. Até pela conduta. Exatamente. Então, assim, senhores da CBF, tenham consciência nos próximos jogos que envolverem Hulk e Daronco. Não coloquem os dois no mesmo jogo. É inadmissível que este árbitro apite uma partida do Hulk daqui pra frente. E eu acho muito cômodo também essa questão do árbitro não falar, viu? Um negócio que me incomoda já há muito tempo. E eu acredito que tem muitos árbitros que gostariam de pegar e ir para uma coletiva e falar algo pós-jogo. Só a minha opinião mesmo. Mas seguramente seria bom que eles falassem. Porque é muito cômodo. Eles falam quando eles querem dizer que eles sim são coagidos por dirigentes e tal. Quando há isso aí, quando algum diretor de futebol, o Rodrigo Caetano e mais não sei quem do Atlético, não foram punidos recentemente porque coagiram árbitro, não sei o quê, não sei exatamente que jogo foi e tal. Então a questão é essa. Quando acontece o contrário, a punição. E agora? Com a gravidade das declarações do Hulk, como é que fica? Aí o Daronco continua apitando numa boa? Porque os árbitros que erraram as linhas no jogo do Cruzeiro, teve árbitro lá que estava no VAR que foi escalado na rodada seguinte. E disseram que seriam todos afastados para reciclar e tal. Então, quer dizer, esse é o problema. Agora, o ponto em questão é o Rogério Ceni. Muito me espanta, um cara engajado nos processos, um cara importante no processo, porque se posiciona, porque não se esconde, entender que foi uma coação ser uma autodefesa do árbitro. Isso é uma piada. É uma piada. E nós temos mais lances polêmicos, daqui a pouco nós vamos mostrar pelo menos mais 2 lances, que foi a bola que tocou na mão, parece que do Wellington, zagueiro do São Paulo, e também o lance do Miranda no Igor Rabelo. A gente fala disso daqui a pouco, aqui neste programa. Lembrando que o Atlético marcou uma reunião com a CBF e tem que se posicionar mesmo. Sabe o que é o problema? Sabe o que é o problema maior de tudo isso? A banalização das notas tiram a importância delas. Uma fofoca de grupo de WhatsApp, os caras metem nota, é nota para isso, é nota para aquilo. Na hora que precisa meter uma nota, ela passa a não ter o menor valor.
Então agora tem que marcar mesmo, porque é o seguinte, aí marca, vai lá na reunião, se posiciona, se vai adiantar eu não sei, mas a representatividade é fundamental. Tiago, como é que é esse negócio dessa reunião aí? O Atlético tinha marcado uma reunião na quarta-feira para se sentar com o presidente Edinaldo Rodrigues e com o presidente da comissão de arbitragem, o CNM. Só que eu acabei de receber uma mensagem aqui agora mesmo, durante o programa. É que o Edinaldo desmarcou a reunião que aconteceria na quarta-feira para que o Atlético falasse sobre a questão da arbitragem. E o Atlético vai tentar remarcar essa reunião. Um dos pedidos que o Atlético faria nessa reunião era para que o Daronco não apitasse jogos do time de agora em diante nessa temporada. Tá aí. Reclamação sobre o VAR também, né? Teria reclamação sobre o VAR, mas acho que o pedido reunião... mais forte é o Daronco não apitar jogos do time daqui pra frente nessa temporada. Pois é, mas aí acho que só pedir para tirar dos jogos, eu acho que esse negócio da coação precisa ser tratado com muito cuidado. Isso vai se misturando com outros fatores do jogo, do momento, do empate, de ter sido só um ponto conquistado, e aí entra nas polêmicas dos erros de arbitragem, então aí fica do mesmo tamanho, e não é. O Atlético precisa tratar isso com muito cuidado e com muita importância. Coação é um perigo, houve uma ameaça, tem que tratar com muito cuidado. Daqui a pouco a gente volta nas polêmicas e volta para falar do Atlético. Cruzeiro voltou a jogar mal, derrotado pelo Guarani. Posso falar? Quando houve o problema do erro, ainda tem muitos pontos de sobra para o quinto colocado, são 13 pontos. 13 pontos. Mas, vamos voltar de novo na arbitragem, porque é muito legal e descolado, viu, Valu? É muito legal e descolado, muito legal mesmo. Você ser o cara equilibrado, da opinião, não você, Valu, qualquer um, né? E aí qualquer coisa que acontece, aí você despreza a importância do fato que faz parte do jogo. Pode dizer que, tá tudo bem, a linha não foi bem traçada, mas também não julgou bem, né? A linha foi bem traçada, mas chutou X bola no gol do adversário, né? Mas a linha, o time se mostrou cansado. Não dá para desprezar. Os lances, eles precisam ser discutidos porque eles fazem parte do processo. É uma bola na trave, aí você pega lá a estatística e discute sobre ela, você pega a intensidade e discute sobre ela, você pega a organização e discute sobre ela, mas você pega a caceta do erro de arbitragem e discute sobre ele também, porque ele faz parte, está contido no jogo. Se o Cruzeiro tivesse ganhado o jogo porque houve um erro crasso, hoje seriam 15 pontos. Everton, mas 13 para 15 é muito pouco. Legal, para mim não é. Seria uma tranquilidade ainda maior, Valu. E muito importante o que você diz, porque não tem que separar em fatias, né? Ou em frames, como gosta de usar esse termo a comissão de arbitragem. Tudo aquilo a respeito do jogo faz muita diferença. E deve ser discutido a arbitragem, o desempenho de uma equipe, enfim. Falando do jogo de Campinas, eu considero, desde que o Cruzeiro adotou esse sistema com 3 zagueiros, desde aquela partida contra o Londrina, a pior atuação do Cruzeiro com esse sistema. Claro que eu acho que ainda não supera a atuação da estreia contra o Bahia, quando o Cruzeiro é derrotado. E eu achei, inclusive, que a atuação do Cruzeiro contra o Guarani foi pior do que aquela atuação do Cruzeiro contra o Tombense, quando empatou por 1-1. Então, considerei, realmente nada funcionou. O Cruzeiro começa parecendo que vai conseguir fazer o jogo que geralmente tem feito nas últimas rodadas. Um lançamento ali do Neto Moura para o garoto Breno. E o goleiro Kozlinski consegue fazer a defesa, mas de fato foi só o que teve de Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu se acertar. Erros de posicionamento, tanto na defesa quanto também no meio campo. O Cruzeiro, como equipe, não funcionou. E o Cruzeiro, com toda a limitação que todos já sabem, dos seus jogadores, já falado pelo técnico, inclusive várias vezes, quando o coletivo vai bem, ele acaba por conseguir impulsionar qualidade dos atletas. E quando o coletivo vai mal, também acaba, de certa forma, escancarando a fragilidade dos jogadores. E eu achei que foi muito o que aconteceu diante do Guarani. Temos que lembrar que o Cruzeiro está em meio a uma maratona de jogos neste mês de julho. Serão 8 jogos, já tem jogo na próxima terça-feira. Agora, foi a primeira vez que o Cruzeiro não conseguiu vencer, que o Cruzeiro, por exemplo, não veio a vitória num jogo e que ele não ganhou no outro. Foi a primeira vez em toda a Série B até aqui. Faz parte, eu sempre disse, para muitos o Cruzeiro já subiu, mas é mais um jogo da campanha que o Cruzeiro mostra o campeonato real. É este campeonato dos 2 jogos que o Cruzeiro acabou disputando.
Foi lá, conseguiu um empate e foi derrotado, jogou muito mal, repito, nada funcionou contra o Guarani. Agora, só para fechar, Everton, o seguinte, acho que chegou o momento crítico da necessidade de mais peças no elenco. O Cruzeiro, eu fiz esse levantamento, dos 35 pontos que o Cruzeiro ganhou desde a partida contra o Londrina para cá, em 23 pontos conquistados, aqueles jogadores que chegaram, o Zé Ivaldo, o Léo Paz, o Neto Moura, o Luvanor, o Rodolfo e o Jajá participaram. Elton Novaes, rapidamente, que nós temos ali Pesolano falando. Tá bom, não, é que pra mim essa plaquinha continua valendo, o Cruzeiro já subiu, mas chegou um momento importantíssimo do campeonato, da Série B do Campeonato Brasileiro, que o Pesolano mesmo colocou essa questão, que os outros times iam entender a forma que o Cruzeiro joga, para aí sim o Cruzeiro pegar e mostrar novas formas de jogar, novas formas de jogar. Então, isso vai acontecer nas próximas rodadas. Se os outros times estão preparados para esse modo que o Cruzeiro tem jogado e abriu toda essa margem, que para mim já coloca o Cruzeiro como postulante aí à Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, o Pesolano agora vai ter a oportunidade de mudar as alternativas que ele tem para fazer o Cruzeiro voltar a conquistar pontos com a amplitude que tem. E uma outra coisa, eu pedia, Pesolano, poupa alguns jogadores, poupa alguns jogadores, poupa alguns jogadores. Agora, amanhã, tem Cruzeiro e Fluminense pela Copa do Brasil e os jogadores, a gente nota que um Cruzeiro já é um Cruzeiro mais cansado do que vinha apresentando nas outras partidas. Mas aí, veja bem, a intensidade com a qual o Cruzeiro joga, o elenco com suas limitações técnicas e até de quantidade de jogadores mesmo, chega a um ponto que é óbvio que o time sente. É óbvio que o time sente. E ainda bem que tem 13 pontos de frente para o quinto colocado. Ainda bem. Dá uma certa tranquilidade e tal. Só que o que eu preciso perguntar daqui a pouco para o Thiago Fernandes, primeiro vamos ouvir o Pesolano, o fato de ter jogado 2 jogos, e aí contou com obviamente, com um erro crasso de arbitragem, não ter ganhado o outro, ter perdido o outro. Isso acende o alerta na cabeça do Pesolano de que, bom, o foco é a Série B, o que acontecer amanhã, porque eu duvido que o Cruzeiro não vai se matar em campo amanhã para tentar tirar o Fluminense. Eu duvido, mas eu quero perguntar o que o Thiago pensa. Mas antes, ouvindo o professor Pesolano, aliás, mais uma ótima coletiva dele. Veja aí. Os torcedores estão com muita vontade de ganhar o jogo. E sabemos que eles puxam muito. Precisamos deles. Todo resultado com eles dentro do campo é muito melhor com o Mineirão lotado do que com o estádio vazio. O Mineirão estará lotado e nós vamos deixar 100% para virar e ganhar esse jogo. Mas temos que saber que o objetivo é um só, o acesso. Não podemos esquecer. Não esqueçam disso. Sei que todos temos 5 Copas do Brasil, queremos eliminar o Fluminense, mas o objetivo é o acesso. Como falei, sei que a história do Cruzeiro merece todos os campeonatos do mundo, mas hoje não é uma realidade. Thiago Fernandes, preocupa para o jogo de amanhã. É óbvio que não vai imaginar que o Pesolano vai chegar na coletiva e falar, gente, na pré-eleição, falar assim, gente, vamos dar uma segurada. Óbvio que não, né? Vai querer que os caras se matem em campo e tal. Mas será que esses 2 jogos sem vitória acende a luz de alerta ou para você não ter nenhuma relação? Só uma coisinha, só corrigir o Pesolano, são 6 Copas do Brasil do Cruzeiro. Ele falou 5 na coletiva. Só a correção do Pesolano. Tá. Queria ver se você estava prestando atenção. O homem é fera. Mas não preocupa, Everton. Não preocupa porque, por mais que o Cruzeiro tenha ido mal em 2 partidas, o Cruzeiro tem um conjunto muito forte. A gente sempre fala que, olha, não é talvez o melhor elenco da história do Cruzeiro, longe disso. Não é o melhor, não é nem o melhor elenco do Cruzeiro disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro teve elencos melhores em anos anteriores. Mas é o melhor futebol que o Cruzeiro apresenta desde que ele caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. E vai muito bem. Não pode deixar de lado a Copa do Brasil. Eu entendo que o objetivo seja o acesso. Mas um time do tamanho do Cruzeiro, um clube do tamanho do Cruzeiro, e jogando o que está jogando nessa temporada, num contexto geral, não apenas nessas 2 partidas, é preciso jogar e buscar essa classificação. O Cruzeiro tem condição de bater o Fluminense. Ah, mas o Fluminense está bem, é vice-líder do Brasileiro, vai muito bem nessa temporada. Não interessa, o Cruzeiro é gigante. E o Cruzeiro tem a obrigação de disputar e buscar
essa classificação. Se não der dentro das 4 linhas, paciência. Aí acontece. São coisas inerentes ao que faz o Pesolano em seu trabalho. São coisas do futebol. Agora, o Cruzeiro precisa jogar e jogar para vencer, até porque tem um time, um conjunto muito bom. Muito bom, muito bem treinado. Deixa eu falar do Aquabit aqui, que bem treinado é a turma, o bem treinado é a turma da Aquabit. As obras do Aquabit vem mostrando aqui a todo vapor, evoluindo demais, a área comercial já bem adiantada, a praia artificial na fase de instalação dos motores, que fazem aquelas ondas fantásticas e tal. Vários quiosques já estão na fase final também de acabamento. Esses quiosques aí estão ficando tão bonitos, dá vontade realmente de morar lá, tão legal que é. São muito legais, gigantescos inclusive, sabe? Então vale a pena conferir no Instagram do Aquabit como estão cuidando bem do nosso parque aquático maior do estado. A parte das salas, dos escritórios do Aquabit já estão na fase de decoração. Essas salas do escritório foram feitas no modo de construção modular, o que, obviamente, deixa as obras muito mais rápidas, né? Então, meu amigo, vou te falar, é muita agilidade fora do normal, praticamente prontas as obras para o uso Aquabit, chegando com tudo. Então acompanhem tudo no Instagram, aquabit.oficial. E aí lá você vai entender por que o Aquabit é disparado o maior complexo de divertimento, é o maior complexo com um monte de vantagens. Se você vai lá para Caldas Novas, me ajuda aí. Parque Aquático de ponta é o Aquabit, aquabit.oficial no Instagram. Eu vou para o intervalo. Rapidamente, é o tempo de você ir lá no aquabit.oficial e daqui a pouco a gente volta para falar de Vitor Roque. A Justiça já deu posicionamento, o que o Cruzeiro vai receber, tem que pagar, como é que vai ficar essa situação. E vamos falar também mais sobre as polêmicas do jogo do Atlético ontem contra o São Paulo. Até já. Olá. Estamos chegando então para o nosso último break do Donos da Bola, passando aqui para dar uma olhada na nossa enquete. Pô, nós temos mais de 3 mil pessoas vendo e 1.780 votos. Galera, vamos votar aí, vamos ver. Por enquanto, quem achou que foi pênalti tá ganhando aqui com 66% dos votos e não foi 34%. Pedindo aqui Reinaldo Galo, Gustavo Mancini, Derek Loser, Jefferson Mike, Will Seck, Renato Lodge, sempre Renato Lodge. Bota aí, galera, dá sua contribuição. Vamos ver aí no final se foi pênalti ou não, pelo menos na voz do povo, pra gente bater o martelo aqui. Agora vamos dar uma olhada no que vocês mandaram no nosso Band Zap. O Jorge tá achando que, agora, perder para vetar juiz por causa de um jogador, aí sim é piada. Se a moda pega, vai ter muito veto e não vai ter ninguém mais, não vai sobrar ninguém mais para apitar. O Luan Nunes, de Teófilo Otoni, falou que o Anderson Daronco cometeu 2 erros graves já na final da Supercopa. O Valcledson de Curitiba pediu para mandar um boa tarde, um salve para o Valuzão centrado e diferenciado. E só assistindo do Paraná, acompanhando o maior de Minas, Cruzeirão cabuloso. E o Valcledson, desculpa, cara, é difícil. Pediu também para ter arbitragem de Premier League no Brasileirão, que aí sim a qualidade melhora. O Carlos de Itapecerica, aqui em Minas Gerais, falou que tem que pedir VAR mesmo, a tecnologia tá aí para ser usada. Esses caras tipo Rogério Ceni, acostumados a ganhar no grito, agora estão se lascando com tecnologia. Quem mais? Um nosso amigo que não se identificou falou que é muita choradeira, mas tem razão. Acho que foi pênalti o lance no Hulk e o abraço no Igor Rabelo. Estão dizendo que é interpretação, que coerência é falta de interpretação, e essa fora da área e falta dentro, fora da área e falta dentro da área que não é. Mas uma coisa também é certa, tá precisando jogar mais bola, parece que esse time não treina, tá só somando pontos no individualismo. E ele falou que o turco é outro Renato Gaúcho, só vestiário e mais nada. Quem mais aqui? O Vemerson pediu para mandar que ele cravou o placar de Cruzeiro e Fluminense amanhã, 3-1, vai passar o Cruzeirão. O Wagner falou que, pelo amor de Deus, não tem um dia depois do jogo do Atlético que esses atleticanos não choram. O Shell de Itabira falou que o jogador Hulk quer apitar o Hulk e quer apitar o jogo e vocês ficam protegendo. O Carlos Ribeiro falou que é muita choradeira. Ah, não, mentira, esse aqui já foi. O Jonas falou que a questão é que mesmo sem apitar os jogos do Galo, Daronco pode prejudicar ao favorecer os concorrentes ao título em outros jogos. A arbitragem no Brasil é pior que várzea.
Curiosamente, ontem, Palmeiras empatou com Fortaleza, então o Atlético perdeu uma chance de ouro de assumir a liderança. Andrezão, quanto tempo ainda tem? Trintinha? Ah, então vamos para os últimos aqui. Tá falando... Teve um amigo que não se identificou, que falou: vocês estão de brincadeira ao dizer que foi pênalti no Hulk, onde a imagem é clara e mostra Hulk se jogando. Seu amigão trouxe no outro intervalo aqui, vamos ver quem mais mandou uma mensagenzinha pra nós. Falou do Pitangui, falou que se fizer a leitura labial na conversa do Hulk com o Daronco, dá pra ver que o Hulk tá certo. Vamos falar de um assunto muito sério. Sabia que dormir bem, vou voltar aqui para falar do nosso Oriental Médico, dormir bem traz qualidade de vida, né? E eu venho dizendo aqui há alguns anos já sobre a importância de você ter um bom colchão. Aí tem gente que desconsidera, né? Aí tem um monte de problema de saúde e acha que é tudo, é o trabalho, preocupação do dia a dia, etc., é o trânsito e tal, mas nunca coloca o sono mal dormido como um grande problema. E aqui eu estou dando para você o caminho para você dormir bem, é Oriental Médico. É sucesso entre as grandes redes de hotéis hoje do mundo, porque só a Oriental Medic tem a tecnologia Ultra Forte X. Qualquer densidade, qualquer peso, se é mais pesado, menos pesado, os dois dormem na mesma tecnologia e por isso o colchão Oriental Medic é um sucesso absoluto. Eu vou vender para você agora em 24 vezes, pra você pagar no carnê em 24 vezes, o preço, muita gente acha, pô, tá na televisão, é caro. Claro que não. Eu estou aqui trazendo para você solução para dormir bem, acordar melhor ainda, pagar de forma facilitada em 24 vezes, preço ultra acessível, vou dar para você 2 travesseiros de presente e você ainda escolhe com massageador ou sem massageador. Fica à vontade, você só tem que ligar direto na fábrica, não tem atravessador, 0800 038 2000 ou no WhatsApp, está lá no canto, 992160262. Chama lá, pode comprar que você vai levar para casa o melhor colchão do mundo. As grandes redes de hotéis do mundo querem porque é muito bom. Tem fila de carreta para carregar, para levar para o porto, para mandar para o mundo inteiro. Dubai, o povo de Dubai gosta de dormir bem, gosta de dormir no Oriental Médico. Esse é bom demais. Põe o lance aí, André, por gentileza. Lance a bola levantada para a área, cabeçada. Eu vou dizer por que eu daria esse pênalti. Porque você gosta de fazer média com o torcedor. Vira conversinha em grupo de WhatsApp de coleguinha. Eu estou fazendo e andando para quem fala isso. Porque o zagueiro leva vantagem. A mão, o braço não está colado no corpo. Ele domina a bola com a mão e ele se beneficia, porque a mão dele coloca a bola quicando na frente dele para ele tirar a bola da área. Ele foi beneficiado. Valeu o pênalti ou não? Tá rindo por quê, Valu? Dormiu com o Bozo? Não, é porque é o seguinte... Tem que ser no pique, Valu. Tem que ser marcado esse pênalti no futebol brasileiro. Mas não há um consenso. Vou dar 3 exemplos aqui. É o mesmo pênalti que foi marcado contra o Atlético na partida contra o Goiás, na minha opinião, do Arana. É o mesmo pênalti que foi marcado a favor do Atlético na final da Copa do Brasil, do Léo Cittadini. Então, não há um consenso da arbitragem. Esse é um grande problema. No futebol brasileiro, eu não daria. Mas no futebol brasileiro atual, esse pênalti tem que ser dado, na minha opinião. Thiago Fernandes, pênalti ou não? Não foi pênalti. Elton Novaes, pênalti ou não? Dele. Esse aí também eu não daria. Eu não daria. Eu daria porque ele foi beneficiado. O braço não estava colado ao corpo, caiu, ele dominou com o braço, caiu ali no jeito para ele tirar, foi beneficiado. Não estava com o braço estava fechado, Não estava, não. Estava fechado. Não estava colado no corpo, mas estava fechado. Não estava aberto, não. E aí, tô com um valor aqui. Esse tipo de pênalti, o juizada dá, e não deu. É questão de é o dia que amanhece. A interpretação, na minha, seria pênalti. Mas se você quer dar pênalti em tudo, se tem o pênalti, tem que dar. Agora, esse aí, para mim, foi o mais claro de todos e o menos discutido. Foi o mais claro de... Não esse aí, vou mostrar agora. Não, esse aí agora. Para mim, o menos discutido e o mais pênalti de todos. Que foi esse não foi esse aí, não. É esse sim. Não, foi esse aí sim. Foi esse aí sim. Que essa câmera nossa não favorece. Não tem uma outra tomada, não, André? Meu Deus do céu, mandei no grupo hoje aí pra gente usar, não sei se poderia. Não pode usar não, né? Então tá, o André tá me dizendo que não pode. Então não pode. Mas esse lance aí todo mundo já viu em outros ângulos, por todos os ângulos. E aí a gente viu muito bem que o Dia do Abraço foi mês passado, em maio, que é comemorado o Dia do Abraço.
E aí o Miranda errou. Tem 20 dias que teve o dia do abraço comemorado. Ele errou, ele abraça. Então, se você que está vendo o Donos da Bola acha que foi pênalti do Jair no Bauerman, no Atlético e Santos, é obrigado a achar que isso aí foi pênalti. Exatamente. Porque isso aí o Miranda abraça. Quem não queria abraçar o Igor Rabelo? Eu queria essa beleza toda. Né? E foi muito claro e assintoso. Começa com você, não vai? Não, esse aí pra mim, eu não precisei de ver mais de 2 vezes. Esse pra mim foi muito pênalti. E o detalhe curioso, que ontem eu vi uma explicação sobre esse pênalti, que foi assim: ah, mas quando a bola já estava chegando, largou. Ah, então agora pode fazer isso. Eu posso segurar, eu vou até levantar aqui, gente. Eu vou levantar pra ir nessa câmera aqui. O Miranda, segura, Oi, aí tá papai. esperando, a bola tá chegando. Aí eu te solto. É isso aí. Aí eu te solto. Aí pensa o Igor Rabelo. O Igor Rabelo tava pensando em pular. Essa dupla Quer beijar em pular. também? Só um abraço. Não, é só o abraço. Essa Mas você é dupla tão de bonito quanto o Igor arbitragem, Rabelo. Elton e Everton. É. Seria também uma Não, boa dupla esse é sertaneja. pênalti. Mas essa dupla de arbitragem marcaria pênalti. O jogo não teria jogo de futebol. Mano, vem de verdade. Não Você teria. você Esse não achou- foi. Esse não. Poxa Esse não. vida, cara. Foi esse não. pra mim foi o mais Segurou. claro. Ele segura. O que é mais questionável pra mim é o do Hulk. Thiago, o do vem Hulk cá. com o Miranda, sim. Tá, então vem cá. Segurou o Igor tá pensando assim, eu vou nessa bola de cabeça, eu vou nessa bola dominar, eu vou dar o toque, você jogou bola na vida, pelo amor de Deus. Mais ou- bem mais ou menos. Bem mais ou menos. O cara fica segurando, e quando a bola tá a poucos metros, né, que isso é em frame de segundo, o cara solta. Aí Ele o não Igor segura. Rabelo, Ele o Igor tá com o Rabelo, braço ali, ele a tá com o braço cabeçada aqui, ele não não vai dar segura o mais. cara, A ele cabeçada não vai dar mais, Thiago. Quando vocês veem que ele tá segurando, é a questão do slow motion. É a questão do Thiago, slow. tá- Agora, Thiago quando tá ele- segurando não desde o passe, não, Thiago. tanto não é algo tão Mostra assintoso o lance, gente, presta que atenção, Thiago. que o próprio Igor consegue pegar a bola no peito depois. E ele erra o domínio da bola no peito. Vem cá, o peito é quando Não, abre. não, Aí a bola não, já tá não. em cima, Thiago. Pra mim não. Pra mim esse lance não foi Pra mim, pênalti. O do Hulk com o Miranda, eu até vi aqui outros ângulos. Um ângulo até que o Eltinho tinha me mostrado anteriormente. E aí sim, eu faço meia culpa e digo sim. Aquele sim seria pênalti, mas esse aí não. Pra mim, 2 pênaltis, não dá. Eu achei esse aí ainda mais pênalti. Gente, é questão de lógica. Quem viu pênalti, e eu disse na oportunidade, aí você fala assim, pô, Everton, mas você naquele lance do Bauerman disse que não foi. Exatamente. Aí eu vou na onda do Thiago Valu. Se deu lá, teria que ter dado ontem no Mineirão. Ah, mas então você, por mim, nenhum dos dois. Se não deu contra o Santos, não daria ontem. Mas se deu contra o Santos, eu vou na do Valu. Então, se há o cuidado para analisar o que aconteceu entre Jair e Bauerman, é necessário que se tenha cuidado, porque ontem o Miranda foi muito mais assintoso no abraço do que o Jair no Bauerman. Aí nós estamos naquela situação de que um erro justificaria o outro. Não, Os dois não são aí pênaltis. não é questão de Os erro. dois não são É pênaltis. interpretação. Não, eu E acho que os se dois há- não são pênaltis. e se- Então, mas Thiago, então segurou por que ele que no tempo todo, cara. Então tá. Soltou ele Nem do faltando Jair. 3 O Jair não milésimos fez de pênalti segundo. no Bauerman. Tudo bem, então você acha que não foi nenhum dos dois? Nenhum dos dois. E por que contra o Atlético e Santos o árbitro Erro deu? do árbitro. Então, Erro do mas eu tô árbitro. dizendo, não é questão de erro acerto, não. Aquele lance do Bauerman com o Jair dividiu muitas opiniões. Muita gente viu pênalti. Só que quando não Quem tem viu uma pênalti naquele lógica jogo no lá, processo, tá de má vontade com o Atlético. Então teve. Então teve Quem uma viu vontade contra o pênalti Atlético. naquele jogo lá, ele tá de má vontade. Deixa eu dar Porque uma- aí ontem, eu concordo, nenhum dos dois pênaltis. dá uma super dica aqui, Andrezão. Vem pra cá. Sem mexer não tem amanhã. E agora, uma super dica. Uma dica mesmo. Quem não gosta de preparar aquele café espetacular, principalmente nessa época de frio, um cafezinho desce bem demais, hein? Então vem pro Festival de Inverno do Atacadão. Passei lá na porta sábado, ali, coisa linda, hein? Ó, é Atacadão e Nestlé, para você aproveitar a variedade, os preços baixos que só o maior atacadista do Brasil oferece. Ô, gente, Expresso Intenso, Nescau, Alpino, Dolce Gusto, café solúvel sachê, torrado e moído nesse café. Ai, papai, seu comércio, sua dispensa aí da sua casa, nunca estiveram tão abastecidos. Para esse inverno, um cafezinho é bom demais. E para pagar, é facilidade plena para você lá no Atacadão. Pode escolher entre Pix, as principais bandeiras de cartão de crédito ou de cartões de crédito, vales alimentação. Com o cartão Atacadão, você ainda parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Em Minas Gerais, tem lojas Atacadão em Betim,
Contagem, Governador Valadares, Juiz de Fora, Sete Lagoas e Uberaba também, Uberlândia. Tem também, vem na certeza de pagar menos, porque o Atacadão é lugar de comprar barato. Viva o Atacadão, coisa linda que é. Sabe, passei lá, coisa linda mesmo. Ô, gente, a Justiça do Trabalho confirmou os valores da rescisão de contrato do atacante Vitor Roque, que deixou o Cruzeiro, assinou um contrato com o Atlético Paranaense dos 24 milhões, o Cruzeiro fica com 10,8 milhões e ainda o América com 8... Não, o América fica com 35%, é isso? É isso mesmo. Então, 4,8 milhões... Não, 8,4. Não, 8,4 do América, né? Do América, então, 8,4. Cruzeiro com 10,8, o América com 8 milhões e 400 mil, né? Que é do percentual que pertence ao América. E aí, o que acontece? Onde eu estou querendo chegar com essa história aí? Vocês se lembram quando tudo aconteceu? A mexida que foi, e aí jogar pra galera, e deu uma discussão, e aí fala o Petralha, e fala o Alexandre Matos, e foi no período em que o Jajá e o Zé Ivaldo estavam vindo pra cá, e aí ficou até com medo de que aquilo ali poderia melar um negócio, aí o Matos, não vai melar, e aqui o pessoal, não é bem assim, a coisa, e era assim, gente, a multa tá lá. É pagar e levar, não tem conversa. E o Vitor Roque, aliás, chegou lá, né? Tem um amigo meu, eu não vou falar o nome dele não, mas ele tá assistindo a gente. Tem um cara até que eu gosto muito, embora seja chato pra caceta. Falou comigo assim, uma bobagem da vida dele, nem lá vai jogar. Pois não, Valor. Ficou decidido, só vale lembrar que o Cruzeiro foi atrás dessa decisão, porque o Cruzeiro protocolou junto à Federação Mineira de Futebol a contraproposta. E o Cruzeiro, por lei, também tinha o direito disso. Entendia que tinha o direito de receber um valor maior, a Justiça entendeu de forma contrária e é isso, 10 milhões para o Cruzeiro, 8 para o América e o restante para o jogador, caso Vitor Roque, de uma vez por todas, encerrada essa página, né, com relação a essa história do Cruzeiro. Muitos vão procurar onde aconteceu o erro, muita gente até responsabilizando, falando que a SAF talvez tenha comido mosca, enfim. Certo é que também nas palavras das pessoas que administram o Cruzeiro hoje, o Pedro Martins, o próprio Ronaldo, é que o jogador e o staff do atleta, através do seu empresário, o Cury, foram procurados e acabaram declinando. Então, eu falo o seguinte, esse tipo de caso, dificilmente a gente consegue atingir a verdade na sua totalidade, porque são indícios de um lado, indícios do outro, só que certo é que está decidido pela Justiça que vai ficar desta forma como o Everton acabou de passar. Ô André, vamos construir aqui uma imagem do Cruzeiro cuidadoso, né? Principalmente em todo o processo lá dentro, esse negócio aí do Vitor Roque trouxe um cuidado do Cruzeiro, inclusive com o Danielzinho, que esse moleque joga demais. Trouxe um cuidado. O Cruzeiro teve mais cuidado para lidar com a situação do Danielzinho. Que isso sirva de lição para o Cruzeiro, para entender o tamanho de determinados jogadores da base. Falava aqui, isso é fenômenozinho. E o homem já está lá titulado, voando com a camisa do Atlético Paranaense. Vamos construir e reformar aqui uma imagem legal, usando Crona, porque a Crona é show mesmo. Então, se você precisa de soluções completas para água fria, água quente, esgoto, elétrica, acessórios, fala com a gente. E se não tem no ponto de vendas aí, é só se apontar a câmera para aquele QR Code lá no cantinho, vai cair direto no atendimento da Tambasa. A Tambasa é disparada a maior atacadista do Brasil, que leva a Crona para o país inteiro de ponta a ponta. O crescimento da Crona tem uma ligação direta com o que a Tambasa faz de trabalho. Então, se você não tem no ponto de vendas, chama lá através daquele QR Code, aponte sua câmera para lá, cai no atendimento, fazer, eu quero Crona aqui no ponto de vendas, porque a resistência, a durabilidade, instalações de água quente, água fria, acessórios, tudo o que você precisa, a Crona tem, porque a Crona é show, papai, a Crona é boa demais. Ó, 1 minutinho, 30 segundos para cada um nessa situação aí do Vitor Roque, o grande Thiago Fernandes. Eu acho que a diretoria do Cruzeiro comeu mosca. Poderiam ter renovado com esse jogador lá atrás. Por tudo que eu li, seja do Cruzeiro, e tudo que eu escutei, seja do staff do jogador, isso poderia ter sido solucionado de outra maneira e o atleta poderia ter renovado seu contrato com um salário um pouco maior para que a multa rescisória também fosse ampliada e o Cruzeiro não tivesse que conviver com esse problema hoje. Elton, 10 segundinhos para você. É chorar o leite derramado, né? Eu acho que o torcedor do Cruzeiro fica até chateado da gente ficar remoendo e mostrando como que o Cruzeiro foi infeliz aí em toda essa história.
Gente, vamos embora. Infelizmente, eu queria mais meia hora, mas o Skol não dá, mais meia hora, porque hoje o pau ia quebrar bonito, ia feder carbureto. Mas amanhã ainda temos resquícios, porque amanhã tem bola rolando. Um abraço!